num mundo que começava a se encher de gente, também crescia algo preocupante: a maldade. As pessoas, em vez de seguirem os passos de Deus, começaram a agir como Caim, violentas, egoístas, desobedientes. A terra estava se tornando um lugar sombrio, cheio de injustiça. Mas, em meio a tudo isso, existia alguém diferente, um homem que ousou nadar contra a corrente. O nome dele era Enoque. Ele via tudo o que acontecia ao seu redor, a maldade, o desprezo por Deus, mas não se deixou contaminar. Enoque era corajoso. Mesmo sendo minoria, mesmo sendo zombado, ele escolheu continuar servindo a Jeová. Essa é a história de um homem que brilhou numa época escura. A história de um fiel, chamado Enoque. Mas, por que será que aquelas pessoas faziam tanta coisa errada? A resposta está lá no começo de tudo. Lembra da história de Adão e Eva? Eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto que ele havia proibido. Mas, quem foi que os influenciou? Foi um anjo que escolheu se rebelar. A Bíblia o chama de Satanás. Desde então, esse anjo mau tem feito de tudo para enganar as pessoas e afastá-las de Deus. Ele quer que todos sejam maus, assim como ele. E nos dias de Enoque, a influência de Satanás estava por toda parte. A maldade se espalhava como uma doença. Mas mesmo assim, Enoque continuava firme. Até que um dia, Jeová deu a Enoque uma missão difícil. Ele tinha que levar uma mensagem séria para aquele povo. E Enoque obedeceu. Com coragem, ele anunciou: Deus vai destruir todos os maus. Imagina a reação daquela gente. Eles não gostaram nada do que ouviram. Ficaram furiosos. É bem possível que até tenham tentado matar Enoque. Mas ele não recuou, não se calou. Ele sabia que precisava fazer o que era certo, mesmo que isso custasse sua própria vida. Enoque foi um verdadeiro exemplo de coragem, num tempo em que quase ninguém mais queria ouvir a verdade. Jeová viu o quanto Enoque era fiel, e o quanto o mundo ao redor dele era perverso. Então, num gesto de amor e proteção, Deus não deixou que Enoque continuasse vivendo por muito tempo naquele lugar tão ruim. Enoque viveu só 365 anos. Talvez você pense: 365 anos? Isso é muito tempo. Mas naquela época, os seres humanos eram bem mais fortes e viviam muito mais do que isso. Só para ter uma ideia, o filho de Enoque, Metusalém, viveu incríveis 969 anos, sendo o homem que mais viveu segundo a Bíblia. Mesmo assim, Enoque teve uma vida curta comparada aos outros. Deus poupou seu servo leal de continuar vendo tanta maldade. Mas, depois da morte de Enoque, o mundo ficou ainda pior. As pessoas já nem tentavam mais esconder o que faziam de errado. A Bíblia diz que elas só pensavam no que era ruim todo o tempo, e que a terra ficou cheia de violência. Era um tempo escuro, um tempo em que quase ninguém queria saber de Deus. Mas a história de Enoque continua sendo uma luz nesse cenário sombrio.